Você também tem a sensação que depois que voltamos ao normal, esse normal tá muito mais acelerado que antes? Russian and Ukrainian Campanha officials eleitoral, Bolsonaro the Lula. war in Ukraine and war No dia 5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19, ou seja, o fim da pandemia. And to the public health emergency of international concern. A verdade é que já tem um tempo que a nossa vida, a nossa rotina, voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Afinal, são raros os momentos em que vemos alguém usando álcool em gel ao descer do ônibus ou entrar em um restaurante. Máscara, então, artigo quase em extinção. Mas o mais impactante é perceber que a grande maioria das pessoas continuam vivendo exatamente do mesmo jeito. Um trânsito caótico porque ninguém pode esperar 30 segundos para fazer um cruzamento, filhos esquecidos no portão da escola porque a reunião de trabalho é mais importante, relacionamentos desgastados pela falta de atenção e, entre muitas outras coisas, falta de cuidar de si mesmo, do corpo, da mente e do espírito. Quando fomos obrigados a ficar em casa por causa de um organismo que sequer podemos enxergar, as redes sociais se encheram de discursos lindos sobre como ter tempo trazia qualidade de vida, sobre como estar com as pessoas era importante e sobre solidariedade. É verdade que o isolamento fez muito mal para muitas pessoas, especialmente os grupos marginalizados da nossa sociedade. Só no Brasil, o número de denúncias sobre violência doméstica subiu 50%. Em 2020, a incidência global de ansiedade e depressão cresceu 25%. Alguns estudos também mostraram que as taxas de suicídio cresceram no mundo todo, especialmente entre mulheres e população negra. Mas à medida que dados como esses iam sendo divulgados, junto às tristes notícias de cada vez mais casos de Covid e mortes pela doença, matérias e postagens nas redes sociais apontavam para um caminho de cura da sociedade. Ou vai dizer que você nunca pensou várias vezes: olha, talvez a humanidade tenha solução no fim das contas. Principalmente quando se falava em olhar para dentro, perceber o que importava de verdade, se amar e ser dedicado às pessoas que você ama. E quase 1 ano e meio depois da chegada das primeiras vacinas no Brasil, você ainda acha que nos tornamos melhores? Durante o isolamento de 2020, muitas cenas de animais andando pela cidade se espalharam pela internet, mostrando que a natureza também precisava de um tempo. Agora imagine se numa furada do lockdown para ir no mercado você cruzasse com um urso no meio da rua. Seu corpo automaticamente responderia ativando o sistema límbico do seu cérebro. Esse sistema é responsável pelas nossas emoções, principalmente aquelas relacionadas ao convívio social e com o mundo ao redor. Sendo assim, ajuda o corpo a responder de forma adequada às diversas situações do dia a dia, como encontrar um urso no meio do caminho. Nessa situação, esse sistema límbico ativaria o hipotálamo, parte dele responsável por manter o corpo em equilíbrio, dizendo quando e como liberar certos tipos de hormônios. O hipotálamo então enviaria uma mensagem às glândulas suprarrenais, que ficam nos rins, para liberar na sua corrente sanguínea 2 hormônios, adrenalina e cortisol. São os hormônios de resposta, lutar ou fugir. Ao serem liberados juntos, eles aumentam o fluxo sanguíneo para os nossos músculos, liberam açúcar no organismo para aumentar a energia e dão um gás no nosso metabolismo. Tudo isso acontece para que você tenha uma resposta de defesa e sobrevivência à situação de estresse e perigo, o urso. Se você precisar lutar ou fugir, seus músculos estarão mais fortes e seu corpo estará com uma alta carga de energia. Acontece que esse é um mecanismo do nosso corpo criado para proteção e sobrevivência na natureza, mas o fato é que no mundo real nós não cruzamos com ursos, onças e leões, mesmo que a gente tenha que matar um leão por dia, figurativamente falando. E é justamente essa expressão que nos leva ao problema. Repetidas situações de estresse do dia a dia fazem com que o corpo tenha essa resposta constantemente, enchendo nosso organismo de adrenalina e cortisol, literalmente queimando o nosso sistema nervoso de dentro para fora. Burnout. Essa síndrome foi definida ainda em 1974 pelo psicanalista Herbert Freudenberg e foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da OMS em 2022 como Síndrome do Esgotamento Profissional. E se você está se sentindo dessa forma, sinto em dizer que talvez você precise procurar ajuda,
porque pode ser que você faça parte dos 32% de pessoas economicamente ativas que sofrem burnout. De forma geral, essa síndrome está mais ligada ao estresse constante produzido no trabalho, por situações de sobrecarga ou assédio, mas pode ser desencadeada por outras situações, como um relacionamento abusivo, por exemplo. Mesmo antes da pandemia, a população já tinha uma alta incidência de burnout, mas estava mais concentrada em profissionais da área da saúde, por lidarem com alta carga de estresse diariamente, porque seu trabalho está ligado a salvar vidas. Em 2018, um estudo nos Estados Unidos, feito com 7.500 profissionais de diversas áreas, mostrou que 67% deles sofriam burnout. E ao contrário do que deveria acontecer, já que o isolamento fez muitas pessoas reverem suas vidas e como estavam aproveitando seu tempo, durante a crise sanitária, as taxas de burnout só subiram, especialmente entre os profissionais da saúde, claro. Um estudo feito na China em 2021, epicentro da doença, mostrou uma taxa de 69,7% de burnout entre médicos e enfermeiras, sendo que entre as mulheres a incidência é ainda maior, 72,7%. E mesmo depois de quase 2 anos de isolamento e todo o ano de 2022 para nos reajustarmos ao novo normal, os números só vêm subindo. Em fevereiro de 2023, um estudo feito com mais de 10.000 profissionais diversos no mundo todo mostrou que 42% deles estavam com burnout, o maior número desde 2021. Você há de concordar comigo que algo de errado não está certo? Depois de um ano de isolamento total e muitos discursos de como devemos ser gratos, aproveitar nosso tempo, se dedicar ao que importa e de que o mundo estava ficando melhor, a verdade é que estamos ficando doentes. Atualmente, pela caracterização da OMS, para se classificar como síndrome de burnout, o estresse crônico no trabalho que não foi administrado precisa contar com 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e eficácia profissional reduzida. Além, é claro, dos fatores que ocorrem no seu corpo quando você o coloca em contínuas e repetidas situações de estresse. Quando o seu cérebro libera a resposta de luta ou fuga que expliquei antes, ele dá foco total para esse problema, deixando de produzir outras respostas necessárias, como os anticorpos feitos pelo seu sistema imunológico. E se isso ocorre constantemente, outras doenças, como problemas cardíacos, infecções e inflamações, começam a aparecer. Ou seja, além de ficar psicológica e emocionalmente doente, podemos ter outras complicações de saúde. E a solução para a maioria desses problemas é pisar no freio, parar um pouco. Os estudos relacionados à síndrome mostram que o aumento do trabalho em home office ou híbrido, que é quando trabalhamos uma parte da empresa e uma parte em casa, seja o maior causador do crescimento dessa doença. A lógica seria de que o trabalho flexível diminuísse a carga de estresse, mas o fato de precisar equilibrar as responsabilidades do trabalho com as da casa e a família causam mais preocupações. O fato de estarmos trabalhando de casa deu liberdade para que a carga de trabalho aumentasse, porque demandas são enviadas em diversas horas do dia, fazendo com que você nunca pare. Sem falar que o fato de todo o setor econômico ter entrado em crise faz com que muitas empresas coloquem funcionários em altas jornadas de trabalho, exigindo mais e mais produtividade. No livro Descanse porque você faz mais quando trabalha menos, o autor Alex Fung diz que tradicionalmente as empresas acabam deixando o problema do burnout para o funcionário resolver, como se isso não fosse um problema que a empresa devesse se envolver. Afinal, foi causado pelo trabalho, ou pela alta carga de demanda, ou pelo ambiente tóxico, e muitas vezes pelos dois. E é claro que não é só isso. O fator crise também pode desencadear diversas preocupações que causam estresse constante. Alguns estudos mostraram que só o fato de você saber que faz parte de uma classe social mais baixa causa um nível de estresse alto o suficiente para desenvolver burnout. E a única solução, segundo os especialistas, é a eliminação da fonte de estresse. Algumas empresas têm criado programas de meditação e parceria com academias para que os funcionários cuidem mais da saúde física e mental. Mas, segundo os médicos, só isso não resolve o problema. É necessário criar bons ambientes de trabalho sem situações tóxicas como assédio e oferecer boas condições de emprego. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a página do Ministério da Saúde que explica sobre a doença e traz os principais sintomas. Eu sei que os corres são necessários, a vida é assim, mas cuide mais de você mesmo, para que você possa cuidar de quem você ama.